Um dos símbolos que apareceu no quarto do Bruno é de muita importância. Eu não sei aonde que esse símbolo vai se encaixar nas obras dele, né? Mas ali no quarto a gente tinha não é um Metatron cubo, é um diagrama da geometria sagrada, né? Que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui, eu já fiz outros vídeos no canal sobre geometria sagrada, mas sempre falando da geometria sagrada dentro de algum outro tema. Esse aqui acho que é basicamente o primeiro vídeo precisamente sobre esse caso, sobre esse assunto, geometria sagrada. É super intrigante o tema. Se eu não fosse cristão, vamos dizer assim, se eu tivesse mergulhado a fundo na coisa, empolgado no esotérico, no hermético, eu estaria aqui dizendo para vocês que estou prestes a ensinar para vocês um dos maiores segredos do hermetismo, que eu estou super feliz porque os meus alunos na minha ordem de iniciação à magia estariam agora chegando nos últimos graus da iniciação, que é conhecer a essência do próprio hermetismo, a essência de todo o ramo do oculto, o ramo desde a ciência ao ocultismo, a investigação sobre o funcionamento do universo. A gente tem um elemento central nesse universo todo, que é a geometria sagrada. O próprio Bruno já deve ter se dado conta disso, que a geometria sagrada é a forma pelo qual o nosso universo está presente aqui ao nosso redor. Vamos tentar compreender esse assunto melhor. Então é o seguinte, onde é que começa a história toda? A história começa no elemento básico e primordial do universo, que é o círculo. É a forma mais elementar, mais simples e que existe em toda a natureza, é o formato circular. Ele é concreto, simples, uno, ele representa o princípio, o uno, é o círculo. Então a gente começa por ele. A geometria, né, ela é feita utilizando quais equipamentos? Você só precisa de dois elementos básicos para você trabalhar a geometria sagrada. Um esquadro e um compasso. Ou seja, aqui uma galera já tomou um susto aqui porque estamos diante do símbolo da maçonaria, né? Então, esse é um dos símbolos que a maçonaria utiliza, que é o símbolo do esquadro e compasso. Por quê? Vou levantar uma conjectura aqui, eu não tenho certeza, mas o G, né, esse é um dos principais símbolos da maçonaria e ele vem com G no meio. Algumas pessoas dizem que esse G é de God, de Deus, e outras pessoas dizem que é da geometria, G de Geometry. Eu acredito que esteja mais para o lado da geometria, porque justamente nós temos um compasso e um esquadro, que são os únicos elementos que você precisa para poder fazer geometria sagrada. Então, e é engraçado porque esses dois equipamentos você não precisa de grandes tecnologias, você só precisa disso. Então, na época do Egito, na Babilônia, nos tempos antigos, você não precisava de muita coisa. Os sábios daquela época conseguiram compreender a estrutura do universo sem tecnologia, sem grandes laboratórios, sem aceleradores de partícula, sem nada. Eles conseguiram compreender a essência pura do universo simplesmente com um pedaço de papel, de papiro, uma régua e um compasso. Por quê? Com o compasso você vai começar por aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer o círculo. Então aqui a gente tem o elemento básico, primordial e mais substancial do universo, que é o círculo. Após o círculo, vem o segundo passo na criação do arquétipo universal, né? Que é você botar o esquadro aqui, quer dizer, o compasso, e você fazer este movimento aqui. Então, assim, esse símbolo que eu tenho aqui chama-se Vesica Physis. É basicamente uma das estruturas primordiais que sustenta a fisicalidade, né? A primeira e mais simples é o círculo, sempre foi. Mas após o círculo, não há como, com um compasso na mão, você fazer outra coisa que não seja o Vesica. Vesica é o segundo ponto. E ele é utilizado muito em ordens de iniciação à magia, em ordens do hermético. Ele é utilizado pelos maçons antigos, pelos grandes sábios de toda a época. É fundamental o Vesica. Então você vai encontrar o Vesica em afrescos de igrejas medievais, você vai encontrar o Vesica em poços
feitos por celtas, você vai encontrar o Vesica em estatuetas babilônicas, você vai encontrar o Vesica entre os egípcios, ou seja, ele por quê? Porque todos os sábios de todas as épocas, né, o grupo hermético, aquele grupo de intelectuais, né, que sempre vão passando aquele conhecimento, eu acho que inclusive o Bruno tem muito a ver com isso, dele estar estudando, a gente viu no quadro que ele tem lá elementos da maçonaria, elementos egípcios, elementos rosa cruz, né, aquele símbolo da cruz com uma rosa, é um elemento rosa cruz de iniciação aos mistérios. A gente vê então só num quadro maçonaria e rosa cruz, que são duas ordens que, segundo diz a tradição, guardaram os mistérios até os dias atuais, né? Os maçons, eles eram construtores e peritos na arte da geometria e da arquitetura, conheciam de cabo a rabo a geometria sagrada. Então a gente vê o Vesica em muitos momentos na história da humanidade por detrás dos grandes sábios, a gente vê a importância do Vesica. Mas aí você continua. Vamos continuar aqui, ó. Depois que você fez a primeira volta, né, que formou o Vesica, você vai continuar o processo, simplesmente. Eu vou continuar o processo. Até a gente formar o lírio da vida. É só ir botando compasso. Inclusive, quantas pessoas já não fizeram essa brincadeira em sala de aula, né, na época que tinha geometria no colégio? Eu me lembro, eu molequinho, no ensino fundamental ainda, na aula de geometria, com esse compasso aqui. Esse compasso é dessa época, é o mesmo compasso que eu sempre tive desde a época da escola. E quem nunca ficou na pausa da aula de geometria brincando de fazer essa flor aqui? Bom, terminou a flor. Ó. Temos aqui então a flor da vida. Dê uma olhada. Este símbolo é mais importante ainda do que o Vesica e do que o círculo, porque nós estamos se encaminhando aqui para a construção da malha que compõe o nosso universo, da teia que traça o mundo físico. Então, esse chama-se lírio da vida e é de extrema importância. A gente vai encontrar o lírio da vida também em vários lugares, como o Vesica. Você vai encontrar o lírio da vida em construções judaicas, egípcias, romanas, gregas. Você vai encontrar o lírio da vida em muitos lugares de importância religiosa e hermética dessas sociedades antigas, a flor da vida. Inclusive, encontrei isso aqui por acaso num brechó e é uma flor da vida, né? Ou seja, esse mesmo símbolo aqui encaixa perfeitinho até. Ou seja, agora a gente parte para o próximo ponto na construção da geometria sagrada, né? A gente passa para o próximo ponto, aonde entra esse segundo elemento aqui, que agora a gente vai para o segundo universo dos traços retos, né? Até agora a gente está só na parte circular. Aqui você já começa a ver a geometria sagrada surgindo. A gente pode, por exemplo, começar a traçar os pontos e a gente vai gerar um negócio chamado Metatron cubo. O que você tem que observar é o padrão hexagonal, é o padrão de 6. Nós estamos diante do hexágono. O hexágono é essa estrutura em si, é a própria geometria sagrada. Quando você traça a flor da vida, você vai adquirir naturalmente 6 pétalas. É chamado também de lírio da vida, né? O lírio, porque forma-se um lírio. Se você for olhar na natureza, o lírio tem 6 pétalas, por isso que chamam de lírio da vida. Então são sempre 6, o formato é hexagonal. A malha que compõe o nosso universo físico, ela é uma malha hexagonal. Só que nós estamos diante aqui o quê? De um hexágono, ou seja, uma figura bidimensional. A geometria sagrada ela não é bidimensional, ela é inteira tridimensional, porque o nosso universo é tridimensional. Então, nós temos que tentar aprofundar a nossa visão e enxergar que isso daqui não é um hexágono, e sim um cubo. Eu vou mostrar para vocês como que isso aqui se trata de um cubo. Observe. Vocês conseguem visualizar um cubo?
forcem a visão de vocês para ficar 3D. E aí você vai observar que nós estamos diante de um cubo, né? Force a sua visão em 3 dimensões. É um cubo perfeito, com os seus 6 lados fundamentais que compõem a nossa estrutura. Então, e não só esse cubo, chamado Metatron, dele nós vamos extrair, de início, a gente vai extrair o hexagrama, né? Eu vou fazer o hexagrama aqui para a gente ver. Então cá está, essa aqui é a estrela de Davi, né? Segundo chamam os judeus, e é o hexagrama, ou seja, o símbolo geométrico mais utilizado em todas as ordens de iniciação ao hermético, à magia, ao esotérico. Esse realmente é o símbolo mais usado, tanto por todas as vertentes de magia. Muitos deles nem sabem o verdadeiro motivo de usarem a estrela de 6 pontas. Às vezes você tem esses grupinhos pequenos assim, o molequinho lê umas revistinhas de Wicca, entra para um grupinho de Wicca e começa a desenhar hexagrama no chão e fazer ritual de evocação de entidade, e está lá trabalhando com o hexagrama, mas ele nem sabe qual a importância histórica e substancial desse símbolo, né, que é a estrela de 6 pontas. Como eu falei para vocês, tudo gira em torno dos 6. São 6 pétalas que nós temos aqui da flor da vida, 6 lados do hexágono, e a estrela o hexagrama, que estrela de Davi, que também possui 6. O sistema é sempre esse, essa é a malha universal. Dessa matriz geométrica, ou seja, da própria malha que compõe o nosso universo físico, a gente vê toda a natureza se manifestar. A natureza inteira se manifesta através do padrão hexagonal, através da própria geometria sagrada. É a geometria que dá condição para o mundo físico e para a natureza se manifestar. Então, vamos ver, eu vou colocar para vocês ali em cima desse diagrama de geometria sagrada, dentro desse Metatron cubo, eu vou colocar, por exemplo, um cristal de gelo. E a gente vê no cristal de gelo essa malha se manifestando fisicamente. Vocês estão me entendendo? Aqui, o que você está olhando agora é a parte conceitual. É a malha não física, né? É a estrutura conceitual geométrica que subjaz, que está por detrás da fisicalidade. Agora, quando eu coloco o cristal de gelo, nós temos essa malha, essa geometria manifesta na coisa física. Num cristal de gelo, por exemplo, ou a gente vai ver, né, em todas as partes da natureza, no cristal de gelo, no favo de abelha, na pele de alguns animais como a cobra, nos olhos de alguns animais como as moscas e a maioria dos libélulas e bichos com grandes olhos, a gente vê a estrutura da geometria ali também. Na verdade, são vários exemplos. O polo norte de Saturno é hexagonal. A gente vê em toda a natureza a geometria sagrada se manifestando. E os gregos antigos, os egípcios, os povos antigos, né, principalmente os pré-socráticos, e também Platão, que estudou profundamente a geometria sagrada quando fez a sua viagem ao Egito. Lá ele conhece a geometria sagrada e ele vai se aprofundar de tal forma na geometria sagrada que ele vai criar os 5 sólidos platônicos. Ou seja, dessa estrutura aqui, a gente pode extrair também os sólidos platônicos. É um negócio inacreditável. Vou mostrar para vocês aí, ó. É o mesmo diagrama e você traça outros tipos de retas e você vai obter 5 poliedros especiais, que há 2.500 anos atrás o Platão ele codificou, ou seja, ele descobriu através da sua própria inteligência ali, através do labor em cima da geometria sagrada, ele conseguiu descobrir essas 5 formas universais. É muito louco isso, porque essas formas são independentes do homem. Esteja o homem aqui ou não, a estrutura física, a estrutura conceitual que subjaz o universo, a teia, ela está independente da gente. O que o Platão fez foi descobrir a coisa, né? Observar que existem somente 5 sólidos platônicos. Não há como você formar outro sólido platônico. Você pode pegar esse diagrama e tentar muito, você não vai conseguir formar um sexto sólido platônico. E esses 5 sólidos platônicos foram relacionados aos 5 elementos da natureza: terra, água, fogo, ar, e o 5º elemento, que é o éter, que é o elemento que é o fluido cósmico universal que os ocultistas tanto falam. Então, os 5 sólidos foram relacionados aos 5 elementos da natureza, que foram utilizados na ideia da alquimia.
Aí é que entra o outro elemento que o Bruno Borges trabalha lá no quarto dele, que é a alquimia. Só que a alquimia é fruto da geometria, porque é da ideia de que existem 5 formas perfeitas que compõem a estrutura física, é que traduziu-se isso em 5 elementos e os alquimistas começaram a trabalhar todas as suas ideias. Para finalizar esse vídeo sobre geometria sagrada, eu quero apresentar para vocês esse engenhoca aqui, esse brinquedo de adulto chamado Neocubo. E muito interessante para a gente poder captar por fim o que é essa tal de geometria sagrada. Esse cubo ele é composto por ímãs de alta potência, né, são ímãs especiais, que simulam, vamos dizer assim, a estrutura atômica, simulam a estrutura do universo. Então você pode compreender muitos aspectos que estão a nível atômico, que estão a nível fora da visão humana. Esse brinquedinho aqui facilita a gente compreender esse universo atômico, né? Mas eu vou destruir o cubo, tá? Fazer uma outra brincadeira com vocês que é muito interessante. Primeira coisa, vocês lembram que eu tinha falado que a esfera é o primórdio de toda a história, né? Ou seja, a forma geométrica mais elementar do universo é a esfera. A partir da esfera, você começa o processo de criação da geometria sagrada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar em volta dessa esfera mais 6 esferas em volta dela. Tá aqui, ó. Eu vou enrolar 6 esferas em volta dessa esfera central. Vou começar a enrolar, tá enrolado, ó. Observe que nós temos uma bolinha no meio, uma esfera no meio e 6 esferas em volta. Não há como fazer diferente. Se você pegar uma bola de basquete, circular ela com outras bolas de basquete do mesmo tamanho, você vai obter 6 bolas de basquete em volta. Isso que é interessante, não há como. De forma natural, sempre que você pega uma esfera e circula ela com outras esferas do mesmo tamanho, ela só pode ser circulada por 6. 6 é o número elementar. E olha que interessante, o segredo da coisa aqui, ó. Se você olhar bem pertinho, você vai conseguir ver a estrela de Davi ali no meio. Vocês conseguem ver a estrela de Davi? Ela acaba formando ali no meio de forma natural. Esse é o primórdio da coisa, né? A estrutura hexagonal que subjaz toda a estrutura do universo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora essa pequena estrutura aqui e vou começar a circular ela mais vezes. O processo é simples, o processo é o mesmo. Uma bola no centro, uma esfera central, que foi aquela primeira, que é o princípio, o uno, né? E a gente vai circulando com mais esferinhas. E por fim cá está, quando você começa um processo de circular aquela esfera, como eu falei para vocês, você vai acabar chegando no mesmo padrão geométrico universal. Esse próprio brinquedo aqui que trabalha com essas esferas imantadas, ele também, assim como um cristal de gelo, assim como muitas coisas na natureza, a gente vê, né? Este brinquedo acaba simulando a mesma estrutura. É o Metatron Cubo. É a estrutura geométrica que compõe o nosso universo. Observe, inclusive, olha só que interessante. Né? Vocês estão me entendendo? Que tudo é uma coisa só? Que há uma ordenação no universo, e os filósofos gregos já sabiam disso, principalmente Pitágoras, que se deu conta de que existe uma ordem no universo. O universo não é um caos, ele é ordenado, e por isso há também a ideia de que há um artífice, um deus, né? Alguma inteligência capaz de ter desenvolvido este padrão no qual o nosso universo ganhou possibilidade de existir. Ou seja, nota-se traços de uma inteligência por detrás da construção do universo, de um designer, de um deus. Né? Isso é engraçado porque os ateus não conseguem trabalhar muito com essa ideia de geometria sagrada, porque observa-se que há uma ordem perfeita que compõe o universo físico, e essa ordem ela não é física. A geometria sagrada ela é conceitual. Vocês estão vendo ela impressa agora aqui num objeto físico. Mas ela propriamente, ela aqui também está impressa em um objeto físico. Mas a geometria ela é uma grade não física que dá a condição para que o mundo físico exista.
Então, se ela não é física, se esse universo não físico existe, ele é composto de quê? Se tudo é materialidade, se não existe o além do material, o que é esse universo não material que dá origem ao material? Bom, esse universo pode ser conceitual, intelectual, espiritual, né? Os esotéricos vão dizer que é espiritual, os filósofos podemos dizer que ele é um universo conceitual. Espiritual também, né? É o não físico, é o universo não físico que está paralelo por detrás do nosso próprio universo físico. Então fica a pergunta, será que há um designer para o nosso universo? Porque se o universo veio de uma explosão, que é o Big Bang, e se não existe nenhuma mente inteligente por detrás do nosso universo, ele seria o caos. Nós estaríamos largados no meio do caos de aleatoriedade, e nós observamos que o universo não é aleatório, ele é organizado segundo um padrão, uma ordenação, existe uma ordenação por detrás do universo. Por isso que o nosso universo chama-se cosmos e não caos. Caos é a desordem. E os gregos desde o início já sabiam que o nosso universo ele é ordenado e para isso deve haver um demiurgo ou uma espécie de inteligência capaz de engendrar esse padrão, né? Então gente, o vídeo já ficou extenso, o vídeo ficou muito extenso, isso aqui já é basicamente uma aula, e eu vou colocar lá depois nas aulas do Cristão Guerreiro. Mas é isso, não há como falar de geometria sagrada sem aprofundar a questão. Um abraço para todos que ficaram até aqui comigo, e até o próximo vídeo.